Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio Mangueira, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itabaianinha. A gente vai nos conhecermos agora, lembrando que estamos em época de pandemia. Utilize máscara, utilize álcool em gel, para tudo poder correr bem. Então, vamos à nossa primeira aula. A nossa primeira aula, né, de Educação Física 1, o tema são jogos e jogos de tabuleiro, né? Como eu disse, meu nome é professor Fábio Mangueira. O que é jogo? Jogo é toda atividade que possui regras simples e que podem ser modificadas, né? Essa definição é a mais simples possível que eu tentei arranjar para vocês. Não adianta eu pegar uma definição complexa, né, e colocar para vocês, né, e não chegar a mensagem à compreensão de vocês. Então, jogo é todo uma atividade que possui regras simples e que pode ser modificada. Professor, não entendi bem o que é regra simples e que pode ser modificada. Vamos trazer um exemplo, né? Um jogo simples, dominó. Dominó é um jogo onde todo mundo conhece aqui, todo mundo sabe jogar, né? E, geralmente, nas regras de dominó aqui, a gente começa o jogo com a bomba de cena, ou seisão, ou dozão, como vocês conhecem aqui, né? Só que tem uma coisa, né? Não está determinado nas regras do jogo que tem que ser a bomba de cena. Pode ser a bomba de limpo, pode ser a bomba de ice, a de 1, né? Pode ser a bomba de duque, a bomba de 2, pode ser a bomba de 3, a de terno, a de quadro e assim por diante. Quem vai determinar qual a bomba que vai sair o jogo, ou qual a peça que vai sair o jogo, é os jogadores. Por exemplo, se eu digo que toda vez que o jogo começa com a bomba de cena, a partir do momento que você ganhou a partida, na outra partida deveria sair quem tivesse a pega de cena. Só que aí o que é que houve? Uma modificação da regra, né? Quando você ganha a primeira partida, qualquer peça pode sair. Então já há uma modificação. Por isso que ele é jogo. Então vamos trazer esse exemplo, né, próximo ao esporte. Por exemplo, o futebol. Toda vez que começa a partida, reinicia a partida, reinicia onde? Do centro do campo, né? Começou a partida, a bola está lá no centro, o juiz apita, continua. Fez o gol, a bola volta para o mesmo local. Isso ocorre em todos os lugares que você vai jogar futebol. Certo? Pode ser aqui em Itabaianinha, pode ser no local onde você mora, seja no povoado, na cidade, nos bairros, ou pode ser até no Japão. O futebol vai ser o mesmo em qualquer lugar. Já o jogo de dominó não vai ser o mesmo em qualquer lugar. Eu vou citar um exemplo. No jogo de dominó, no jogo, né, que a gente está debatendo agora, né, lá na minha cidade, Aracaju, eu sou de Aracaju, né, uma jogada de bomba vale 3. Aqui, quando eu fui jogar com o pessoal, uma batida de bomba seria valendo 2. Então, há uma modificação das regras em todos os lugares, de acordo com quem você vai jogar. Certo? De acordo com as regras daquele lugar, diferente do futebol. Que o futebol vai ser as mesmas regras sempre. Né? Outra coisa que pode ser modificada para vocês entenderem das regras. Por exemplo, um jogo de futebol oficial, estou dizendo o esporte, né? Vai ser 11 jogadores de cada time.
Vamos trazer para um jogo de queimado, né? Um jogo de queimado. Quantos jogadores oficialmente tem no jogo de queimado? Você nunca vai saber. Por quê? Porque ele é livre. Ele pode ser modificado de acordo com a quantidade de pessoas que vão jogar. Exemplo, se eu tenho 10, eu boto 5 de cada lado, conto os passos para demarcar a área, né? E começa o jogo. Mas se eu tiver 16, eu aumento um pouquinho a área e boto 8 de cada lado. E se eu tiver 15, né? Um time fica com 8 participantes, o outro fica com 7 participantes. E ainda tem uma coisa que a gente chama a vida. Então, essas regras sendo modificadas, né, naturalmente, isso denomina o que é jogo, né? Vamos passando. O jogo pode ser dividido de acordo com a sua finalidade. O que é a finalidade? Para que existe aquele jogo, né? Então, o jogo pode ser dividido em competitivo, quando a finalidade do time é vencer o outro. Eu vou dar um exemplo. No jogo de dama, joga eu e você aí. Eu coloco, né? Eu ganho, então eu fui um vencedor. Se eu fui um vencedor, a, a finalidade desse jogo é ser competitivo, é uma competição, tem que ter um vencedor. Já ou também tem um jogo com outra finalidade, chamado de cooperativo. Quando, em vez de haver uma competição, há um auxílio, uma ajuda, uma cooperação, certo? Aquele outro time. Então, um time vai ajudar o outro, né? Para poder haver uma vitória plena. Não existem vencedores. Todos os times saem com uma determinada função naquela atividade. Então, o jogo pode ser competitivo quando eu vou competir contra outra pessoa, eu vou competir contra outro time. Então, exemplos de jogos competitivos. Dama, quando é individual, né? Pimbarra, queimado, quando é coletivo. Jogos cooperativos, né? É aquele que auxilia, né? Então, tem vários outros jogos que auxilia o outro. Um exemplo de jogo cooperativo é Cola Ajuda. Como é que é o Cola Ajuda? Tem um manja, né? Uma pessoa que é escolhido pelo grupo para pegar os outros. A partir do momento que ele vai pegando os outros, né? Os outros vão ajudando ele a pegar até o final. Então, é um jogo de cooperação. Um vai cooperar com o outro. Isso se chama jogo cooperativo. É aquele que o outro ajuda para acabar uma finalidade. Eu espero que tenha ficado claro, né, sobre o que é jogo competitivo e jogo cooperativo. O jogo também pode ser dividido de acordo com números de participantes em uma partida. O jogo individual, que eu jogo sozinho contra outra pessoa, ou contra várias outras pessoas, né? Contra uma pessoa, um exemplo está aqui, o jogo de xadrez, né? Eu jogo contra outra pessoa. Outro exemplo, o jogo de dama. Exemplo de jogo individual que eu jogo contra várias outras partidas. O dominó, quando é individual, quando não é jogado em dupla. Né? Eu pego, está aqui 4 pessoas, eu jogo a favor de mim e vou tentando ganhar das outras pessoas que estão em volta jogando comigo. Outro exemplo de jogo é aquele jogo ludo, né? Aquele que a gente joga um dado e ele vai andando as casinhas, né, dentro do tabuleiro até colocar o número de pinos dentro de um determinado espaço, né? Já o coletivo é quando um grupo de jogadores, a gente forma times para jogar contra outro grupo de jogadores, formando, como eu disse, times. Então, um exemplo de jogo
coletivo, né? A pimbarra, né? A gente junta, né? Vá um grupo de um lado, um grupo do outro, uma pessoa tem que ir lá e votar sem ser pego para o time ser vencedor. E assim montar estratégias dentro do jogo para que isso alcance, né? Isso daí deve ser debatido entre o time, né? Ou outro tipo de jogo coletivo, o queimado. A gente divide, né? Coloca 8 de um lado, 8 do outro, e aí vai queimando as pessoas. Quem ficar por ou quem acabar primeiro, tiver o maior número de pessoas lá na linha de fundo da quadra que foi demarcada, será o vencedor. Então, queimada é um jogo também coletivo, né? Onde temos, né, times jogando contra outros times, né? Espero que tenha ficado claro. O que são jogos de tabuleiro? Agora a gente vai para o nosso segundo assunto, jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro é aquele jogo que pode ser jogado por um ou mais jogadores, sendo utilizado com base um tabuleiro de madeira. No caso aqui, o nosso tabuleiro está na minha parede, né? Aí é um tabuleiro de um jogo de xadrez, só que aqui na minha parede, né? Pode ser em madeira, pode ser em chametes, pode ser em papel, em pano, né? Ou até mesmo na pedra, como ocorre aqui em Itabaianinha, né? Ali no calçadão. Ali tem várias demarcações de jogos de tabuleiro para dama, né? Ali em frente à gráfica. Então, ali são jogos de tabuleiro. E é utilizado o quê? Uma pedra. Ele é feito, o tabuleiro é feito de azulejos, né? Então, são aqueles jogos que a gente precisa de uma parte plana, né, para poder jogar, ou uma demarcação. Aí você vai me perguntar, mas professor, me explica o jogo de tabuleiro que é em papel, que eu utilizo o papel. O jogo da velha. A gente faz aquele xizinho, né? Aquele quadradinho, conhecido também como, agora popularmente, como hashtag, né? E aí a gente vai jogar o jogo da velha no papel. Ali é um tipo de jogo de tabuleiro também, né? O de madeira tem a dama, tem um dominó, que pode usar a superfície, e assim por diante. Quem vai determinar qual é seu local é o material que você tem em mãos. No caso aqui, o meu material é de plástico, né? Em vez de ser colocado na horizontal, ele está na vertical, né? Que é o meu quadro de xadrez, certo? Então, jogo de tabuleiro é todo aquele, né? Sendo utilizado como base um tabuleiro. Então, fique bem claro. Mas para a gente entender como ele é tão importante, a gente tem que saber da origem desse jogo. Então, os jogos de tabuleiro surgiram, né? Foram criados mais ou menos por 5.000 a.C., né? Então, mais ou menos hoje, a gente podemos dizer que os jogos de tabuleiro têm 7.021 anos, né? E onde surgiu, professor? Onde surgiu esse jogo? As datações antigas dizem que esses jogos já eram utilizados nas civilizações da Mesopotâmia, né, entre o Rio Tigres e Eufrates, que hoje é conhecido popularmente como Iraque, né, um país, né, mas também existe registro desses jogos no Egito Antigo, né? Então, ele veio daquela região lá do Oriente Médio,
né? Norte da África, né? E como ele se expandiu pelo mundo, professor? Através das expansões. O Império do Egito, né? Ao dominar outro país, ele levava consigo sua cultura e toda a sua rotina. Então, como os soldados jogavam, ele, particularmente entre uma guerra, entre uma batalha e outra, ele jogava. E assim, os prisioneiros mesmo iam tendo contato com esses jogos. E aí conseguia passar de geração para geração, né? Hoje a gente sabe, né, que a grande conquista, a grande divulgação dos jogos de tabuleiro no mundo, né, veio através da expansão comercial em 1501, por aí, quando Portugal resolve se lançar ao mar. Então, quando uma sociedade vai dominando a outra, ela vai levando sua cultura, né? E também toda aquela rotina que é utilizada. Então, praticamente, você leva tudo que você faz para o outro país. E esse país, por ser dominado, ele segura tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que é rotina do outro, para poder ser aceito dentro de uma sociedade. Então, os jogos de tabuleiro ele foi passando pelo mundo através das conquistas e das guerras, né, de uma civilização contra a outra, de uma sociedade contra a outra, de um país contra outro. E aí foi se desenvolvendo, né? Então, é isso. Um exemplo desse desenvolvimento é o xadrez. O xadrez tem como origem a Índia, né? Outro exemplo é a dama. A dama, ela é um jogo, né, que veio da formação dos incas, aqui próximo, né, na América do Sul. Então, todos esses jogos, eles vão ser repassados de acordo com a evolução e o domínio da sociedade que desenvolveu ele. Espero que tenha ficado bem claro. Então, professor, como é que o jogo de dama chegou ao Brasil? Provavelmente alguém teve contato com a civilização Inca e essa civilização Inca passou o jogo para a outra civilização, que por ser dominada teve que aprender a jogar. Entenderam? É mais ou menos isso. O que os jogadores trabalham, os jogos de tabuleiros trabalham sorte, conhecimento de regras, estratégia ou memória. Então, vamos lá. O que são jogos de sorte? Né? Jogo de sorte, jogo de 21. Né? Aquele jogo de baralho que a gente tem que fazer 21 pontos. Se você pega um rei, uma dama e um as, você fez 21, ganhou o jogo. Mas, ao mesmo tempo, você pode pegar um rei e um 2. E depois pedir mais cartas e nunca chegar ao 21. Concorda comigo? Então, é um jogo de sorte. Jogo de conhecimento de regras. Né? Dama, gamão, né? Que você precisa conhecer a regra, né? Para conseguir, né, ganhar o jogo. Jogos de estratégia, xadrez. Você tem que montar uma estratégia para poder ganhar esse jogo. E um jogo que desenvolve a memória é aquele jogo de memória que a gente bota um bocado de cartazinha virada, cada um tem a possibilidade de virar duas cartas e depois descobrir onde aquelas cartas estão naquele tabuleiro. Então, são jogos que desenvolvem a memória. Não quer dizer que os outros jogos não tenham um desenvolvimento de estratégia e memória, mas eu estou dizendo aqui, né,
quanto esse jogo, né, ele desenvolve mais, né? Divisão dos jogos de tabuleiros. Nessa divisão dos jogos de tabuleiros, né, eu dividi em duas partes. Essa divisão foi eu que criei para um melhor entendimento dos alunos, né? Não é uma coisa que acontece na literatura, né? Não foi na literatura, eu que criei, mas que vocês entendessem como feito. Primeiro, eu coloquei que os jogos são divididos em tradicionais, os jogos de tabuleiros. O que são jogos tradicionais? São aqueles que vêm sendo jogados durante anos e mantêm a mesma forma de jogar durante esse passado tempo. Exemplo, dama, né? Se joga dama há mais de 100 anos do mesmo jeito. O xadrez, né, desde a época medieval, é do mesmo jeito. Então, ele não modifica as regras e não modifica o jeito de jogar. Inclusive, as peças são as mesmas desde o começo, desde a origem daquele jogo. Outra divisão, né, dos jogos, né, de tabuleiro são os que eu digo novos, né, que são criações da indústria, né, da indústria de brinquedos, né, que fazem com que a gente tenha interação, né, entre os seus familiares. Garanto que muitos aqui têm esses tipos de jogos, ou já brincaram, ou já jogaram alguma vez. Então, nesses jogos, os novos, né, são utilizados na base do tradicional. A ideia do jogo novo vem pegar na base tradicional, aquele jogo tradicional mesmo, né, e só modificam algumas regras ou até mesmo as peças. Um exemplo bem claro de só modificar as peças, eu botei aí, é o combate. O que é o combate? O combate, se vocês analisarem, pegarem, quem já jogou combate, que é um jogo de estratégia militar, né? O jogo é parecidíssimo com o xadrez, só que com a visão, né? As peças, em vez de ser peão, né, seriam soldados, e as outras peças, né, têm outros nomes. Mas a finalidade do combate é a mesma do jogo de xadrez. No jogo de xadrez, a finalidade do jogo é conquistar o rei. No jogo de combate, a finalidade dele é conquistar um general. Certo? As peças só mudam de nome, mas as formas de jogo é o mesmo. Então, eu digo que é um novo, né? E outra forma, né, outro tipo de jogo, que não é o caso, porque o tema é jogos de tabuleiros, né? Tem outras formas de jogar também, que são jogos que a gente chama jogos eletrônicos, né? Que vocês estão acompanhando aí, né? PlayStation 4, Xbox 4, 3, né? Xbox One, né? Free Fly, né? Esses jogos são jogos eletrônicos, mas não vem ao caso porque o tema da aula não é os jogos eletrônicos. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida, a gente acabar a nossa aula, né? O que são jogos? São todos aqueles atividades com regras simples que podem ser modificadas, definição bem simples para vocês, né? O que é ser modificado, né? Que você pode, né, utilizar esse jogo e colocar suas regras, determinar
como vai ser jogado. Um exemplo, eu já disse, é o queimado. Se tiver em número ímpar, pode ser jogado, diferente, por exemplo, do esporte, né? Aí eu dei um exemplo do futebol. O futebol tem que ter 11 de cada lado, né? E no queimado, a gente pode ter esse desenvolvimento do esporte, né? Do jogo, de poder se modificar, né? Depois, a gente falou, né, sobre como se divide os jogos, e aí eu disse sobre sua finalidade, ele pode ser dividido em duas partes, competitivo e cooperativo. Competitivo quando a gente compete contra outra pessoa ou contra outro time, cooperativo quando a gente coopera para que todos ganhem. Um exemplo desse é o Cola Ajuda, né? Que a gente sai pegando e o outro vai ajudando a pegar o resto da turma, e quando acaba, todos venceram, né? Não existe um vencedor, existe todos, né? Quanto à quantidade de jogadores, né? Pode ser individual, quando eu jogo contra uma pessoa, eu contra outra, ou eu contra outras pessoas, mas eu só dependo das minhas ações, eu só dependo de mim para vencer o jogo, né? Ou quando é coletivo, quando eu dependo de outras pessoas para me ajudar a ganhar o jogo. Um exemplo disso, queimado e pimbarra. Depois a gente falou um pouco sobre o que é jogos de tabuleiro, e aí eu disse que jogos de tabuleiro é aquele que precisa de um tabuleiro para ser realizado, né? Seja ele em madeira, plástico, pano, papel e até pedra. E aí eu citei o exemplo daquele jogo de tabuleiro que existe no calçadão de Itabaianinha, que lá tem uma marcação para jogo de dama, onde é feito para que os senhores de idade fiquem ali de tardezinha jogando dama, né? Então, é um exemplo também de jogos de tabuleiro, né? Depois eu fui falar um pouco sobre, né, a origem dos jogos de tabuleiro. Eu disse que os jogos de tabuleiro vêm desde 5.000 anos antes de Cristo, né? Portanto, os jogos de tabuleiro têm 7.021 anos que estão na humanidade, né? Como ele foi difundido através do domínio de uma civilização sobre a outra, né? Para que pudesse exercer essa função, né? E aí depois eu fui dizer qual a importância dos jogos para o desenvolvimento do ser humano, ou melhor, de vocês, dos alunos, né? E eu disse que ele desenvolve a sorte. Primeiro, o primeiro jogo é sorte, ele vai desenvolver, porque no 21, por exemplo, você depende somente da sorte. Você não tem uma estratégia montada para poder ganhar aquele jogo, né? Falei sobre o jogo de estratégia, o xadrez, né? Utilizado muito pelos comandantes para poder minar, né, o seu adversário, né? E pensar o que o adversário poderia fazer contra ele, e aí fazer um desenvolvimento do conhecimento de regras, né? Que é a dama, o gamão, você tem que conhecer as regras para poder ser vencedor, né? E também desenvolve a memória, tanto no xadrez quanto nos outros jogos, todos desenvolvem, mas o jogo que mais desenvolve a memória pelo nome já se diz, jogo da memória. É um jogo que se coloca numa mesa e aí vai virando as cartas e percebendo qual é o jogo, ou onde aquela carta faz par com a outra, dentro de uma mesa, de um tabuleiro, né? Onde a gente poderia fazer. E aí depois eu faço uma divisão particular minha, deixando bem claro, não é da literatura, mas sim uma divisão minha, né? Onde eu digo que existem jogos tradicionais,
certo? E jogos novos. Os jogos tradicionais são aqueles jogos que passam durante o tempo sendo jogados da mesma forma, né? Durante anos. Um exemplo, xadrez. O xadrez ele é um jogo que veio da Índia, foi bastante desenvolvido na época medieval, né? No ano de 1500, por aí, antes de 1500 até, né? Desenvolvido pelos reis para desenvolver estratégias, né? E foi passando de ano durante os anos e hoje, né? Mais de 500 anos depois, se joga xadrez da mesma forma. E já os jogos novos, ele tem a mesma visão dos jogos, né, tradicionais, só que ele modifica o quê? O tabuleiro e as peças, para ficar mais agradável para quem consome. Isso daí é uma estratégia, certo? Das empresas que fabricam, né, os jogos para consumo. Deixar cada vez mais esses jogos atraentes para o público. Para quê? Para que se possa ser vendido mais, logo eles ganhem mais dinheiro, né? Então são jogos novos. E deu o exemplo, né, do combate, mas existe o LoL, existem outros jogos aí que vocês compram que são novos, mas que a visão vem da visão dos jogos tradicionais. Então, essa foi minha pequena explanação sobre jogos, né? E aqui eu deixo uma atividade para vocês. Na sua comunidade, onde você mora, perto da sua escola, procure ver quais são os jogos de tabuleiros mais utilizados. E exponha isso para seu professor de sala de aula. Então, professor Fábio fica por aqui. Bons estudos. Abração do professor Fábio Mangueira. Certo? Meu muito obrigado a todos.